agradeço a Deus por essa oportunidade, a Renato, a toda a igreja por essa oportunidade. Abram vossas Bíblias no livro de 2 Reis. Livro de 2 Reis, o capítulo é o 19. Segunda Reis, o capítulo é o 19, o verso é o 14. 2 Reis 19, verso 14. E diz assim a palavra do Senhor: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Soberano eterno Deus, Pai de amor e Pai de misericórdia, na sua presença eu me encontro, Senhor, para lhe pedir, Pai amado, que neste momento, por misericórdia de mim, por misericórdia da tua noiva, use-me, Pai amado, por mais essa noite, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir na minha vida, assim como age na vida da tua igreja. Toma a minha vida nas tuas mãos, que não seja mais eu a falar, mas o teu Espírito Santo me usando como canal para falar à sua noiva aquilo que ela precisa e necessita ouvir, em nome santo de Jesus. Amém. Poder tomar assento, amada igreja. Amada igreja, rei Ezequias. Essa é uma passagem que a igreja conhece do rei Ezequias, quando ele é afrontado e confrontado pelo rei Seraquenibe, rei da Assíria, que era um reino muito poderoso naquela época. Esse rei Seraquenibe, ele tinha um grande exército, e ele era um rei muito cruel, mas muito ruim, que possuía um excelente exército. Ele era um rei que, quando matava os seus inimigos, ele arrancava a cabeça, arrancava o rosto e saía pendurando. Era um rei e um exército muito cruel. Por onde eles passavam, eles deixavam rastro de destruição, deixavam rastro de desolação, deixavam rastro em cadáveres estendidos ao chão e ao bel prazer da sorte. Então esse era o rei Seraquenibe e seu exército, um exército cruel com um rei perverso. E esse rei já vinha de conquistar várias cidades e vários reinos. A última cidade que ele conquista é Samaria, e ele chega às portas de Jerusalém, e ele manda ali os seus mensageiros afrontar ao Deus vivo e afrontar ao rei daquela de Jerusalém, que na época era Ezequias. E ali ele fala coisas desagradáveis para confrontar aquele povo, para abater o ânimo daquele povo. Coisas do tipo: esse teu Deus não vai te defender, eu já conquistei outras terras e aqueles deuses deles não fizeram nada, por que o seu Deus irá fazer? Deixa eu te falar uma coisa, ele não sabia que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele não sabia que o nosso Deus é um Deus de guerra. Ele não sabia que o nosso Deus jamais perdeu uma batalha. E ele afronta. E a situação do rei Ezequias não era uma situação muito boa, porque ele conhecia do poderio daquele exército do rei Seraquenibe e daquele rei, da crueldade daquele rei. Ele sabia o quanto cruel era aquele exército, o quanto cruel era aquele rei. E ele não tinha muito o que fazer. E aí ele chama os seus mensageiros, o seu sacerdote, e pede que vá até o profeta Isaías. E os seus mensageiros, seu sacerdote, vão até o profeta Isaías, e lá Isaías consulta a Deus e fala: nenhuma flecha será lançada sobre Jerusalém. Deixa eu te falar uma coisa: nenhuma flecha, nenhum dardo inflamado do inimigo chegará na sua vida, porque você tem um Deus Todo-Poderoso que batalha as suas guerras. Nenhuma flecha chegará à sua casa, chegará à sua tenda. Os teus projetos que você está colocando diante do Senhor, eles serão bem-sucedidos, porque nenhuma flecha chegará lá. Nenhuma flecha chegará lá na sua casa, na sua tenda. Enfim, Deus irá guardar todos os seus negócios, Deus irá guardar todos os seus planos e projetos. Creia em Deus. Esse rei cruel, ele manda os seus mensageiros ir lá para provocar Ezequias.
E chega num determinado momento que ele vai até o aqueduto e sobe na posição superior, e ali ele começa a afrontar o povo de Deus, começa a afrontar o rei, e os mensageiros de Ezequias dizem: falem outra língua, porque nós não queremos que o povo ouça e entenda o que vocês estão falando. E naquele momento, aquele homem abusado, ele fala mais alto e fala na língua dos hebreus, para que os hebreus ouçam e entendam o que ele estava falando. Olha, por vezes o inimigo vai chegar até nas nossas vidas de forma mansa, com a fala mansa. Mas quando você fala: ei, chega para lá, ele vai se exaltar na sua vida. Mas saiba que Deus vai te dar o escape. Saiba que Deus vai te dar a vitória. O teu Deus não é um toque-Deus. O teu Deus não é um Deus feito por mãos de homem. O teu Deus não é um Deus de barro, não é um Deus de pedra, não é um Deus de madeira. Não, não, não. O teu Deus é o Deus todo-poderoso. Criador dos céus e da terra. Teu Deus é o Deus todo-poderoso. E o que nós podemos aprender com as atitudes de Ezequias e com a oração que Ezequias fez? Eu tenho um tema para essa mensagem, que é: peça socorro a quem pode te socorrer. Por vezes nós passamos por algumas situações complicadas, por alguns problemas, por algumas dificuldades, e nós não sabemos a quem pedir socorro. E às vezes nós pedimos socorro a pessoas erradas. Pedimos socorro a pessoas erradas. E isso não acontece da gente a receber aquilo que nós estamos precisando. Agora, quando nós procuramos socorro e abrigo em Deus, nós recebemos socorro e abrigo vindo da parte de Deus. E o que nós podemos aprender com a oração de Ezequias? Nós podemos aprender algumas coisas. Eu separei aqui algumas coisas que nós podemos aprender na oração de Ezequias. E a primeira coisa que nós aprendemos na oração de Ezequias, que está do verso 14 até o verso 19, coloquei o seguinte: saber o que estamos enfrentando. Por vezes nós passamos por algumas dificuldades, passamos por algumas provações e não sabemos o porquê estamos passando por aquilo ali. Às vezes as coisas estão muito próximas e nós não conseguimos decifrar qual é o problema que nós estamos enfrentando. Mas o que Ezequias faz? Na parte A do verso 14: recebendo, pois, Ezequias as cartas, as mãos do mensageiro, ele as leu. Então ele leu qual era a afronta que estava chegando até ele. Então ali ele tomou consciência e ciência do problema que estava se aproximando dele, da afronta que esse rei estava fazendo contra Jerusalém, contra o Deus de Israel. E ali, quando ele fica sabendo o que ele estava enfrentando, ele começa a montar as suas estratégias. Deixa eu te falar uma coisa: quando você souber o que você está enfrentando, você vai começar a montar as suas estratégias para poder vencer as suas batalhas. Enquanto você não sabe o que você está enfrentando, você não tem a estratégia correta. Se é o jejum, se é a oração, se é buscar um círculo de oração, se é buscar consagrar a sua vida. Enquanto você não sabe o que você está enfrentando, você não tem as estratégias corretas. Então saiba o que você está enfrentando. Saiba o que está lhe afligindo, que aí você vai ter as estratégias corretas. O rei Ezequias começa a montar a estratégia. E o rei Seraqueribe achava que ele não tinha estratégia, porque em determinado ponto do capítulo 18, no verso 23, se não me falha a memória, o mensageiro dele, afrontando o povo de Israel, ele diz: olha, eu tenho 2.000 cavalos aqui para você. Você tem 2.000 homens para montar esses cavalos? Tem 2.000 cavaleiros? E ele sabia que Ezequias não tinha aqueles 2.000 cavaleiros. Então, por vezes, o teu inimigo, ele sabe aonde são os seus pontos fracos. Sabe quais são os seus pontos fracos. Mas deixa eu te falar uma coisa: o teu Deus te fortalece. Aleluia. É na tua fraqueza que Ele vai te fortalecer. Quando você pensa que você está fraco, é aqui que você está forte. Porque o teu Deus, Ele te fortalece. O teu Deus, Ele vai sempre te fortalecer. Ele sabia das pontos fracos de Ezequias, mas ele não sabia quem era o Deus de Ezequias. E por mais que ele tenha experiência, ele não sabe quem é o teu Deus. Ele duvida do teu Deus. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é tomar consciência
do problema que nós vamos enfrentar, conforme eu coloquei aqui, saber exatamente o que estamos enfrentando. Porque quando nós sabemos que estamos enfrentando, nós começamos a montar a nossa estratégia. Quem é de administração sabe muito bem disso, o que deve ser feito, como deve ser feito, aonde despender força, energia, até mesmo verba, investimento, para que a gente possa sermos bem-sucedidos. E na nossa vida espiritual não é diferente. Não pode ser diferente. Nós temos que investir em oração, temos que investir em sacrifício, na leitura da palavra de Deus, para que nós possamos nos fortalecer. Então, Ezequias sabia exatamente o que ele estava enfrentando, porque ele leu as cartas. E o segundo ponto que ele toma aqui para si é aprendendo, que nós podemos aprender com ele. Aprender a apresentar seus problemas diante de Deus. O que Ezequias faz? No verso 14, na parte B, ele sobe à casa do Senhor e Ezequias as estende perante o Senhor. O que Ezequias fez? Ezequias pegou aquela carta, foi até o templo do Senhor e aí estendeu diante de Deus. Deus, é isso que esse rei está falando a seu respeito. Deus, é isso que ele escreveu para afrontar a ti. Deus, é isso que ele está falando que vai fazer com esse povo aqui. Então, Ezequias pega as cartas e leva diante do Senhor, na casa do Senhor. Por vezes nós queremos vitória, mas nós não queremos estar em comunhão na igreja. Por vezes nós queremos vitória, mas nós não queremos estar de joelho diante do Senhor. Por vezes nós queremos vitória, mas nós nos guardamos de pedir a Deus que atenda a nossa oração. Nós às vezes nos guardamos, nós às vezes nos prendemos e não levamos os nossos problemas diante do Senhor e depositamos eles ali. Porque por vezes, principalmente o homem, ele quer resolver tudo na força do seu braço, no seu intelecto. Mas existe um Deus que só está esperando que você estenda as cartas de desaforo diante dele para que ele possa começar a agir em teu favor. Então o segundo ponto que nós aprendemos com Ezequias nessa oração dele é: apresente seus problemas diante de Deus. Aleluia. Apresente seus problemas diante de Deus. E a terceira coisa que nós aprendemos com Ezequias é: ore a Deus, pois Ele nos ouve. Na parte A, no verso 15, diz assim: e orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel. E aí nós começamos a aprender uma coisa linda nessa oração de Ezequias. A partir do verso 16, nós começamos a aprender coisas lindas nessa oração, que a gente vai estar falando aqui agora para vocês. Então, ele ora até o Senhor. O que ele faz? Ele identifica o problema, depois ele estende os problemas diante do Senhor, ele leva os problemas diante do Senhor, depois ele ora a Deus, para falar a Deus o que ele precisa colocar para fora, aquilo que está afligindo ele. E a quarta coisa que nós aprendemos com Ezequias, que está no verso 15 ainda, e que nós começamos a ver como essa oração dele é bonita. O que Ezequias faz? Ele exalta o nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por que Ezequias exalta o nome de Deus? Para que depois que vier a vitória, ele não falar, foi a minha força, foi o meu braço, foi o meu intelecto, não. Exalte sempre o nome de Deus em tudo que você vai fazer. E o próprio Jesus nos ensinou uma oração muito simples, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Veja o quanto é lindo isso. O próprio Jesus nos ensina a exaltarmos o nome de Deus. Então o que Ezequias faz? Ezequias exalta o nome de Deus. De que maneira ele faz isso? E diz: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Então, quando nós exaltamos o nome de Deus, os nossos problemas vão se apequenar. Eles vão começar a desaparecer. Eles vão começar a sumir. Então, a nossa intenção, a intenção de Ezequias aqui é exaltar o nome de Deus, é glorificar o nome de Deus. Por isso que muitas das vezes o pregador fala, dá um glória quando a igreja está muito calada, porque nós precisamos, nós temos a necessidade de glorificar o nome de Deus, de exaltar o nome de Deus.
Então Ezequias exalta o nome de Deus. Então o que eu aprendi nessa oração de Ezequias é exaltar o nome de Deus em tudo que eu for fazer na minha vida. Tudo. Todos os problemas que eu for enfrentar, desemprego, falta de dinheiro, tudo. Exalte sempre o nome de Deus. Glória a Deus. E a quinta coisa que nós aprendemos nessa oração de Ezequias, você vê como essa oração de Ezequias é um modelo. Essa oração de Ezequias 19, do verso 14 ao 19, é um modelo para nossas vidas de oração. Porque ele identifica, ele leva, ele ora, ele exalta e ele se humilha diante de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade na humilhação. Muitas pessoas têm essa dificuldade de se humilhar. E nós vemos aqui no verso 16 que ele coloca: ele inclina-se ao Senhor, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, ouve as palavras de Seraqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. E aí Ezequias já começa a mostrar para Deus: olha, Deus, a carta dele. Olha, Deus, o que ele está fazendo. Olha, Deus, o que ele está falando. Olha, Deus, qual é a intenção dele. Então, quando nós passarmos por alguma situação, nós temos que mostrar para Deus: Deus, vamos nos humilhar diante dele e mostrar: Deus, olha o que ele está falando. Você está enfrentando um problema no trabalho? Olha, Deus, o que ele está falando. Olha, Deus, o que ele está confrontando a ti, que é o Deus vivo. E aí Ezequias mostra a Deus toda a afronta em humilhação diante de Deus. Então, quando Ezequias mostra isso para Deus, Deus já está agindo. Porque lá no capítulo 18, Ezequias ora. E Deus já tinha ouvido a oração de Ezequias. E Ezequias é interessante, que ele sabe orar. Quando o profeta Isaías vai até ele e fala: olha, você vai morrer, ele vira o rosto para a parede, ele ora e o Senhor dá mais 15 anos de vida para ele. Então a gente tem que aprender muito com Ezequias. E essa oração aqui de Ezequias é um modelo para nossas vidas. Então a quinta coisa que Ezequias faz é a humilhação. Humilhe-se diante do Senhor, porque você vai estar se humilhando diante de quem pode te socorrer. Aleluia, Jesus. A sexta coisa que Ezequias faz, e que nós podemos aprender nessa oração com ele: aprenda com os erros dos outros. Aprenda com os erros dos outros. É muito melhor aprender com os erros dos outros do que a gente errar e depois aprender. Eu te falei que você ia errar se você fizesse isso, que você ia quebrar a cara, que você ia se prejudicar. Aprenda com os erros dos outros. Como ele aprendeu? Ele coloca no verso 17 e 18. 17. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras. O 18. E lançaram os seus deuses no fogo, porquanto não eram deuses, mas obra de mãos de homem, madeira, pedra. Por isso os destruíram. Aprenda com os erros dos outros. Aqui Ezequias está mostrando como a gente pode aprender com os erros dos outros. Os outros reis foram assolados, foram destruídos, foram vencidos, porque não tinham e não serviam o verdadeiro Deus. Se você tem e você serve o verdadeiro Deus, você vai sair vitorioso. Se você tem e você serve o verdadeiro Deus, você é um vitorioso. Glória a Deus. E Ezequias aqui mostra aonde foi o erro dos outros reinos. Ezequias aqui mostra o erro dos outros reis. Ezequias aqui mostra porque eles foram destruídos. Porque eles não tinham Deus, eles tinham deuses com D minúsculo, que eram feitos de pedra, de pau, de madeira. Então Ezequias aqui está mostrando qual é o erro. Então o que eu aprendo nessa oração de Ezequias? Aprenda com o erro dos outros, para você não cometer os mesmos. Se você cometer um erro, que seja um erro seu, que seja um erro novo, mas procure aprender com os erros dos outros, que é muito melhor do que você aprender com os seus próprios erros. E a sétima e última coisa que eu aprendo nessa oração com Ezequias é: implore socorro de Deus. Implore socorro a quem pode te socorrer. E aqui Ezequias, no verso de número 19, ele diz assim: agora, pois, depois dele apresentar toda aquele
Tudo o que ele apresentou a Deus, ele sabia o que estava enfrentando, ele apresenta a Deus os problemas, ele ora a Deus, pois Deus ouve a nossa oração, ele exalta o nome de Deus, ele se humilha, ele aprendeu com os erros dos outros e por último ele implora socorro de Deus. Ele diz assim: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor e Deus. Então, depois de Ezequias passar por tudo isso, ele fecha exaltando mais uma vez o nome de Deus, para mostrar que Deus será exaltado. Então, todos os problemas que nós enfrentamos, nós temos que exaltar o nome de Deus. E eu aprendi essas 7 situações na oração de Ezequias, que é saber o que eu estou enfrentando, apresentar diante de Deus os meus problemas, orar a Deus porque eu sei que Deus ouve, exaltar o nome de Deus, humilhar-me diante de Deus, aprender com os erros dos outros e implorar socorro de Deus. E o que é interessante disso tudo, que mais adiante nós temos o desfecho disso tudo. E qual é o desfecho disso tudo? Os assírios estavam acampados próximo a Jerusalém. E aí, durante uma noite, diz assim o verso 19, capítulo 19, 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles, e levantando-os pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Então Ezequias não precisou mover uma espada, Ezequias não precisou mover um arco, Ezequias não precisou mover uma lança. Aleluia. A única coisa que Ezequias fez foi a oração perfeita. A única coisa que Ezequias fez foi saber orar a Deus. E aí vai mais um aprendizado para nossas vidas. Quando nós oramos a Deus, eu vinha pensando nisso agora. Quando nós oramos, a nossa oração vai ter 2 resultados. 2 resultados. Quando nós oramos a Deus, a nossa oração tem 2 resultados. O primeiro resultado que a nossa oração tem que ter é exaltar o nome de Deus. Primeiro resultado, exaltar o nome de Deus. E o segundo resultado, presbítero Franklin, é recebermos a nossa vitória. Ezequias aqui, ele exalta o nome de Deus e ele recebe a vitória dele, sem mover nada. Simplesmente, enquanto dormia, Deus manda um anjo, e esse anjo extermina 185.000 homens. Homens valentes. E o que é interessante, Deus deixa vivo o rei Seraqueribe. Ele volta para a Síria humilhado. Então deixa eu te falar uma coisa, teu inimigo, aquele que te confronta, ele vai ser humilhado, ele vai ver a sua vitória. Glória a Deus. Deus poderia ter matado Seraqueribe? Poderia. Mas Deus não fez. Deus deixou ele vivo para ser humilhado, para ele ver a vitória do povo de Deus. Então aquele que te confronta, aquela situação que parece que não tem solução na sua vida, Deus vai deixar ela ali para ela poder ver a sua vitória e ela ser humilhada diante do Deus Todo-Poderoso. Então creia que você tem um Deus Todo-Poderoso, que quando nós fazemos uma oração como essa que Ezequias fez, a vitória é certa e é garantida. E você não vai precisar mover um bracinho para fazer um nada. É só você dobrar os seus joelhos, se humilhar diante de Deus, que a vitória é certa em nome santo de Jesus. E olha a Deus essa rica oportunidade. Aleluia.